Boa noite, bem-vindos a mais um programa Palavra Franca, ao vivo, diretamente aqui dos nossos estúdios em Valparaíso. Pessoal, a semana termina, o mês termina, as férias também terminam e nós queremos desejar a todos um bom retorno ao trabalho. Você que viajou, você que está voltando das férias, um bom retorno. Vocês que estão chegando também no programa Palavra Franca, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber esse jovem, um jovem advogado formado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e Direito do Trabalho, foi vereador em Valparaíso e hoje é o atual secretário de Infraestrutura Urbana, uma das pastas mais importantes do município. Doutor Marcos Vinícius, 34 anos, pai da Mariana, da Rafaela, do João Marcos, casado com a dona Luciana, filho de uma grande amiga, a doutora Márcia Teixeira. Gente, além dele ser o mais jovem secretário da história de Valparaíso, ele também tem um futuro muito promissor. Já já nós vamos saber do próximo passo na sua carreira política. É com muita satisfação que nós damos boas-vindas ao doutor Marcos Vinícius. Boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo pastor Gemilson, todos que acompanham aí o Palavra Franca. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a minha história pessoal, mas principalmente prestar contas do serviço que a gente vem fazendo na Secretaria de Infraestrutura. Secretaria hoje que tem o comando e as diretrizes do nosso prefeito Pablo Mossoró, que vem fazendo um grande trabalho, e é bom a gente ter essa oportunidade para poder estar mais próximo da nossa comunidade e estar aí prestando contas a todos os nossos ouvintes aí, todos que estão acompanhando o nosso programa. Eu quero cumprimentar de forma muito especial a minha família, a Luciana com os meus filhos, a minha sogra está lá acompanhando também. Como é o nome da sogra? Terezinha. Dona Terezinha, um abraço, dona Terezinha. Terezinha de Jesus. Ah, não, então fechou, né? Dona Terezinha de Jesus é de Deus, né? É de Deus, É de Deus, é de Deus. E agradecer principalmente a Deus pela oportunidade de estar aqui, de estar com saúde, de estar aí podendo fazer um grande trabalho, tanto pela nossa cidade, como também enquanto morador de Valparaíso. Olha, ele tem 34 anos, nem parece com essa cara de menino. Eu até entendo porque que um dos motivos que o prefeito escolheu ele como secretário, porque o homem também não deixa de ter um marketing pesado, né, gente? Esse garoto propaganda aqui, bonito, inteligente, capacitado. Mais uma pergunta que não quer calar. Doutor, o senhor é formado em Direito. Vi aqui que o senhor é pós-graduado em Gestão Pública, Direito do Trabalho, exerceu operou o direito, e eu quero saber como é que foi essa transição do direito à carreira política, como é que foi esse time aí, esse insight? Pastor Jaime, eu fiquei feliz, porque eu fui num programa hoje mais cedo, meu amigo Dimas, ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, tá acabado. Ô Dimas, como é que você fala o negócio dentro da secretária, velho? Aí eu fui cortar o cabelo, fazer a barba, pra chegar mais bem aparentado aqui. Que é isso, velho? O homem tá... Olha, inclusive, eu acho que... parabéns pelo seu marketing, né? E eu acho que o governo Pablo Mossoró não só tem essa cara bonita que é do secretariado, mas na pessoa do senhor, que é se não me engano, me corrija, é o mais jovem de todos os da pasta, não é? Mais jovem. O mais jovem. O mais jovem vereador também? Na gestão passada do prefeito Pablo, minha vida, ela sempre, assim, eu sempre consegui alcançar muito rápido alguns postos, sabe? Eu consegui, quando eu me formei, eu fui o mais jovem da minha turma a me formar no segundo grau, o mais jovem, eu terminei o segundo grau com 15 anos. Olha aí. Aí formei na faculdade com 20 e fui aprovado no exame da OAB. No exame da OAB que eu fui aprovado, eu fui o mais jovem no país aprovado naquele certame. Depois consegui ser eleito vereador e fui o vereador mais jovem da Câmara de Vereadores. E aí na gestão passada, assim, não posso
ser preciso nesse dado, mas eu acho que fui o secretário mais jovem também, quando o governo Pablo, quando eu assumi a Secretaria de Governo. O senhor passou pela Secretaria de Governo também, né? Secretaria de Governo, no mandato passado do prefeito Pablo, e agora sucedendo o meu amigo Reis, que aí é a voz da experiência, participou aí de muitos mandatos dentro da prefeitura, como secretário de governo, secretário de infraestrutura, secretário de indústria e comércio agora, sendo, acredito que o secretário de infraestrutura mais jovem também da história de Valparaíso, eu acredito. É bom isso, porque assim, a gente vê que o prefeito Pábio, ele não mede o secretariado e as escolhas dele por gênero ou por idade, porque você vê que, eu acredito que hoje a maior parte do secretariado do prefeito Pábio é composto por mulheres, e tem assim, um jovem que ocupando um cargo de muita importância dentro do governo. Então, eu sou muito grato a ele por ter, em que pese a idade, ter me confiado essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. E aí, assim, essa transição foi a pergunta, do direito, né? Do direito foi interessante porque você conhece minha mãe, ela sempre fez um trabalho social muito grande na cidade. E aí, em 2012, eu já estava advogando, ela foi convidada para ser candidata a vereadora. E aí acabou que empurrou por mim, falou, não, eu não vou não, vamos, meu filho que vai ser o candidato. E aí foi bom porque eu tive a oportunidade de ir para a rua, apresentar o que eu tinha como convicção, né? E inclusive, quando fui candidato, pastor, eu já dizia que não seria candidato à reeleição. E aí fui para o mandato, exerci o mandato de vereador, me casei, tive a minha primeira filha, Mariana, que hoje está com 9 anos. Na reta final, no último ano do mandato, 2016, em abril, eu tive minha segunda filha, Rafaela. E aí, a Rafaela, ela nasceu com alguns problemas de saúde. Problema não, eu chamo de solução hoje, porque mudou a minha vida completamente. Ela tem uma síndrome, que é uma síndrome rara, chama deleção do cromossomo 18. E aí eu decidi... Vamos devagar, doutor, que nem eu escutei também. Como é o nome da síndrome? Deleção do cromossomo 18. Olha só. É como se no cromossomo 18, o cromossomo ele tem vários genes, né? É como se o cromossomo 18, o 18º cromossomo dela, tivesse faltando alguns genes. Ah, tá. E aí isso causou algumas situações como... na verdade, quando ela recebeu o diagnóstico, o médico disse que ela sobreviveria até 2 anos de idade. Ela só vai viver até os 2 anos. Sério, doutor? É o primeiro caso da história do Sara, essa síndrome. E aí, imagina que na época, quando ela foi diagnosticada, ela estava com 8 meses. Se ela ia viver até 2 anos, imagina que eu teria mais aí 1 ano e 4 meses com a minha filha. Então, eu acabei largando tudo para poder fazer o tratamento dela. A gente fez um acompanhamento de perto, inclusive fizemos uma parte do acompanhamento em São Paulo, no Hospital das Clínicas, outra parte a gente fez na Argentina. E aí, quando ela teve alta na Argentina, a gente retornou para Valparaíso. E foi uma pausa que eu tive dentro da minha trajetória política em Valparaíso. Cuidei da minha filha, na volta, eu lembro que eu fui alugar meu apartamento, apartamento montado, tudo pronto, sabe, assim, casado, recém-casado, feliz demais. Tive que vender tudo, vendi carro, vendi cama, televisão, tudo, vendemos tudo para poder cuidar dela. E aí aluguei o apartamento para um amigo que você deve conhecer, o Betinho, que tem autoescola, que é contador. Sim, sim. Já alugou lá, eu falei, Betinho, o tratamento dela, a expectativa é que a gente fique 1 ano fora. Então, vou alugar por 1 ano, e aí acabou que a gente ficou 7 meses fora, e retornei. Quando eu retornei, ele ainda estava lá, eu esperei o período aí para completar, né, o prazo, até porque
a gente chegou de forma repentina, para não tirar ele antes do prazo combinado. Falei, não, fica lá um ano, que é o que a gente tinha combinado. Terminou um ano, eu volto, e aí eu fui para Lusiânia. Fiquei morando com a minha sogra durante esse período. Não indico para ninguém. Tô brincando, minha sogra... Dona Terezinha, olha aí, Dona Terezinha. Minha sogra recebeu a gente super bem na casa dela. E aí, nós passamos 6 meses na casa da minha sogra, e foi quando eu retornei pro condomínio que eu te falei que eu moro. A gente fez a conta, deu quanto? 29 anos. 29 anos. 29 anos nesse condomínio. E aí, consegui retornar para casa. Eu lembro direitinho, pastor Jaime, do dia que eu entrei no meu apartamento. Eu saí do meu apartamento com tudo mobiliado. Minha mãe que foi vendendo as coisas, porque como o tratamento foi feito 100% em instituições públicas, tanto aqui quanto fora, quanto em São Paulo, na Argentina, imagina a sensação, nossa, até um... Mas saí com o meu apartamento todo mobiliado. Quando eu voltei, não tinha nada. Vazio. Teve que montar tudo de novo. Sério? E teve que recomeçar a vida, né? Eu falei para minha esposa, peguei na mão dela, ela começou a chorar. Eu falei, olha, fica tranquilo, que vai ter tudo melhor do que tinha antes. Arrependi no meio do caminho, mas consegui cumprir o compromisso com ela. Eu falei, não, tudo que tinha, nós vamos comprar melhor agora. E aí, nesse meio termo de sair daqui e ir para a Argentina, os médicos não sabiam se a síndrome tinha começado ao acaso, que eles chamam, aleatório, quando começa na criança, ou se tinha sido a combinação da minha genética com a genética da minha esposa. Sim, sim. E aí eles indicaram, olha, não é bom ter um filho agora, porque pode ser que, por exemplo, na Mariana, que é a minha filha mais velha, não manifestou na Rafaela, e pode ser que manifeste pior no João Marcos. Sim. Que acabou vindo João Marcos. Mas num terceiro. Então, a gente orienta vocês não terem filhos. E aí, a minha esposa começou a tomar um remédio. Ela começou a tomar um remédio aqui, em Brasília. E aí, quando a gente foi para a Argentina, ela começou a tomar outro remédio. E a Argentina é frio, né? Sabe? Comendo abraçadinho. Aí acabou. Famoso conchinha, né? Conchinha. E aí, quando veio a gente chegou, outro. doutora Gracetini, que era a geneticista da Rafaela lá. Quando a gente chegou, a gente recebeu essa mesma orientação lá. A gente levou um exame que chama microarray, se eu não me engano, que é o mapeamento genético. Nisso, da Rafaela. Nisso lá, nós fizemos o meu, fizemos o da Luciana. E aí a médica falou, vamos esperar o resultado, ver se vocês querem ter outros filhos, mas é melhor mesmo não ter. E aí, nesse meio termo, acabou que ela engravidou, só que a gente não contou para a médica, né? Vamos esperar. Guardou segredo. Aí, o dia que saiu o resultado, foi o dia que a gente teve alta lá. Aí a médica falou assim, tem uma notícia boa ou ruim para vocês? Aí eu fiquei preocupado, pastor, eu falei, e agora? Ela falou assim, a boa é que a síndrome da Rafaela começou nela, se vocês quiserem ter outros filhos, vocês podem ter. Ufa! Já deu um alívio, né? Na mesma hora. Aí falou assim, olha, a Rafaela está indo muito bem, a gente não tem... medicina não é uma ciência exata, então isso não quer dizer que porque acontece com frequência isso é o natural, isso é o que vai acontecer com ela, então vocês podem ficar tranquilo, tem todos os anos da Rafaela. Ela falou assim, a notícia ruim é que vocês vão ter alta agora e vão poder voltar. Eu falei, então era a notícia duas boas, né? Ficou muito amigo dela. E aí essa é a notícia ruim. Eu falei, doutora, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Eu também tenho uma pra senhora. Aí eu falei assim, qual é a boa? Eu falei, depois da sua notícia, a boa é que a Luciana tá grávida. Ela, meu Deus do céu, não acredito. Mas que bom. Começou nela e tal. Aí a ruim é que a gente vai sentir saudade demais de você também e tal. E aí voltamos para poder dar continuidade. Nisso, quando a gente retornou para cá, eu fui trabalhar no escritório com a minha mãe, até abri um comércio em Lusiânia também, nesse meio termo, e aí destacar aqui o apoio que a minha sogra deu para mim, para a Luciana, porque acolheu como uma mãe e nos ajudou demais nessa retomada. E aí foi quando, em 2020, quando o Pablo estava se preparando para a reeleição, ele chamou e me convidou para fazer parte do time, para poder compor posteriormente como secretário de governo.
E foi onde a gente retomou essa trajetória política como secretário de governo, participando efetivamente da campanha do prefeito Fábio, e depois agora como secretário de infraestrutura. Olha que história bacana, doutor. Interessante, né, gente? A gente olha assim e não faz ideia do seu testemunho, não é? E é um testemunho, assim, tive a oportunidade de apresentar esse testemunho da Rafaela, e foi engraçado que quando a gente retornou, a gente continuou o tratamento no SARA, porque ela passou por algumas cirurgias no SARA, e aí lá ela tinha o doutor André Speck, que era o geneticista dela, e tinha, vamos lembrar, o ortopedista. A Luciana vai soprar aqui no meu ouvido, que ela está lá ouvindo. Ajuda aí, Luciana. O dia que ela voltou, que ela chegou lá, ela usou bota ortopédica, passou por aquela cirurgia porque ela nasceu com percurso congênito. O dia que ela chegou andando no SARA, que é no consultório do geneticista dela, ele falou assim, mas não é possível, é a Rafaela, mas você vê a cara de espanto dele. Para Deus, nada, é verdade. Então, ela é um verdadeiro milagre, assim. A gente tem, e depois, quando a gente chegou em São Paulo, e eu lembro direitinho, quando a gente saiu da consulta que o geneticista deu essa informação, a gente já foi pro ortopedista, porque o SARA, ele costuma, para você não dar várias viagens, ele costuma marcar as consultas juntas, para você chegar no SARA, participar de todas as consultas, fazer os exames e voltar para casa, porque senão você tem que ir várias vezes, né? A gente saiu, foi pro ortopedista. Quando a gente chegou no ortopedista chorando, né, abalado demais, faço ideia, né? Ele falou assim, olha, eu tenho uma geneticista que pode ajudar vocês e tal, só que é em São Paulo, vocês têm condição de ir? Rapaz, mas dá um jeito de ter. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, a gente viu que tinham muitas crianças com essa mesma síndrome, e aí tinha um grupo de mães que a gente acabou entrando nesse grupo, e aí tem mãe do Paraná, do Ceará, Amazonas, aqui de Brasília tem uma mãe de Formosa. Então a gente acabou conhecendo outras mães e viu que realmente não é uma realidade absoluta, né? Que você tem crianças que realmente tem um grau mais avançado, tem outras situações que a Rafa, por exemplo, não tem, mas que tem muitas que têm uma vida comum. É claro que, por exemplo, no caso da Rafaela, com as limitações que ela tem, mas essas limitações nunca foram um obstáculo para ela, porque ela é a mais levada lá em casa. É a que pega as coisas, que leva, que... Meu Deus do céu. Mas tem energia. Muita energia, muita energia. Que legal, doutor. E como é que é conciliar essa agenda? Secretário, liderança política, pai, marido, né, dona Luciana, né? Como é que é essa agenda aí? Eu sempre gostei de acordar cedo, né? Mas quando eu vim para a Secretaria de Infraestrutura, eu decidi que eu queria ser um dos primeiros a chegar e o último a sair de lá, até porque para acompanhar de perto todas as ações da Secretaria na parte de serviço. E aí eu comecei a acordar, sair de casa muito cedo. Então eu acabo chegando na DSG entre 6 e 6 e meia, para acompanhar as equipes, para conversar com os diretores, para poder organizar os trabalhos, então, de roçagem, de tapa-buraco, de retirada de entulho, de iluminação, boca de lobo, todos esses serviços de perto. A gente, inclusive, implementar um sistema de gestão, né? Então, todos os dias eu chego lá muito cedo, então eu saio de casa, às vezes estão todos dormindo ainda. Luciana acorda cedo também, que ela trabalha em Brasília, e volto para casa muito tarde, às vezes com eles também dormindo. Então, eu digo que, por isso que eu sempre falo que a política para mim, ela não é como uma profissão, não estou no cargo de secretário como profissão, é vocação. Sim. Porque ninguém perpetua uma dedicação como essa, tentando se doar ao máximo se não for por vocação.
E aí isso acaba, querendo ou não, influenciando no meu convívio, né, com os meus Familiar, né? filhos, meu convívio familiar. Mas a gente vai suprindo isso no final de semana, passando mais tempo junto, tentando chegar em casa alguns dias mais cedo para fazer a tarefa, para poder acompanhar de perto. Até porque a idade que eles estão, eles já cobram, né? Ah, Cadê? sim, Tem que sim. vir e tal. Aí fiz alguns compromissos com a minha esposa. Ela sentou comigo e falou assim, não, eu tô com você. Nós vamos fazer uns compromissos aqui. Fazer uma agenda. Levar o João Marcos no futebol terça e quinta. Maravilha, fechado. Levar as crianças na catequese no sábado. Não, tá bom, deixa isso aí comigo também. E aí, o domingo, tirar o domingo para a gente poder passar em família. Às vezes eu furo o domingo, só pela manhã. Vai no campeonato, tem uma final de campeonato, tem alguma coisa, mas eu pego todo mundo e falo, vamos todo mundo para lá. Você leva a Mariana ou o João Marcos. A gente Aí já acaba envolve a tentando turma conciliar. toda, né? Assim, e eles gostam, sabe? É engraçado como eles gostam. Lá em casa, você vê, a Mariana, ela lá em casa foi bem dividida, sabe? Na eleição agora presidencial. Sério? Eu e minha mãe, a gente lá com o Bolsonaro, eu trabalho no Bolsonaro, e a minha esposa e minhas irmãs com o Lula. Sério? Meio a meio. Meio a meio. Aí eles iam na menina, 9 anos, e olha, mas tem que ver com a posição dela. Aí, eu não estou dando conta de debater com a Júlia e com a minha mãe. Me ajuda aqui. Que ela queria Vem cada um apoio aqui. também. Mas, enfim, a Mariana, principalmente, é bem politizada. Teve uma situação A Mariana é de 9. 9. Iluminação de Natal, final do ano, né? Aí chegamos lá para fazer a inauguração da iluminação de Natal, aqui tanto de criança, apresentação teatral. Inclusive, o prefeito Fábio fez com que todas as cidades tivessem que adotar esse sistema de ter uma iluminação decorativa no Natal, porque Valparaíso foi o pioneiro. Então, fizemos um investimento, vou chamar assim, porque o recurso que a gente custa a iluminação de Natal, ele só pode ser gasto com iluminação. A gente vê que a iluminação em Valparaíso tem avançado muito. Então, a gente consegue fazer com que a cidade se torne um polo de lazer cultural com essa iluminação de Natal. Mas chegamos lá na Praça de Itapá para fazer a inauguração de Natal. Aí o Pablo chamou a Mariana. Ela subiu junto com outras crianças, né, no palco. Aí perguntou para ela assim, Mariana, quem fez aí a iluminação de Natal? Eu acredito, eu não perguntei para ele, mas eu acredito que ele pensou que ia falar assim, o prefeito Pablo. Aí ela falou assim, foi meu pai. Aí eu falei assim, foi seu pai? Seu pai é o quê? Aí ela, o secretário de estrutura. Então manda seu pai tapar os buracos da cidade. Bem bonito, né? Que legal, né? Eu gosto de levá-los para poder participar, para poder entender um pouco, né? Que é importante. Acaba convivendo, entende, né? Assim, essa situação, conhece também a cidade, né? E aí eu tento envolvê-los, toda a família, para poder participar. Minha esposa também gosta muito. É claro que conciliar essa agenda política, que às vezes você tem que estar à noite, você tem que estar participando de eventos, e com crianças pequenas, você acaba que não tem como os dois estar juntos o tempo inteiro, mas há um esforço muito grande. A minha mãe me ajuda demais, porque eles gostam muito de ficar com ela. Minha sogra também, aí você tem aquela labota de sai, vai, deixa lá em Lusiânia, volta, e às vezes atrasa, aí a pessoa fica chateada. Você, não, calma, os meninos. A gente tem conseguido conciliar bem isso. A atividade política, administrativa e familiar. Né? É um desafio, né? Muito grande, muito grande. Mas eu digo que estou 100% à disposição do prefeito Fábio para contribuir na gestão. Em tempo integral, eu falo para ele. Desde que isso não custe o preço de uma família, né? Não pode custar. E quando eu vejo que a minha família também se envolve e também se dedica nesse ponto, eu fico feliz demais. Porque eu vejo que o ideal que eu tenho de poder trabalhar, de contribuir, é o mesmo que eles. E quando você vê o retorno disso, a gente passa por uma praça. Esses dias, saí com a Mariana. Falei, Mariana, vamos que você vai visitar as obras comigo.
Aí eu tenho o costume de sempre chegar nas obras e fazer um vídeo, né? Aí pego o telefone, faço formato de selfie, né? O vídeo, aí mostro o equipamento. E a gente tinha feito a instalação de uma academia ao ar livre na pista de caminhada entre a etapa E e a etapa B. Aí tô lá fazendo e tal, na hora que eu entrei no carro, ela falou assim, pai, me dá aí que eu vou fazer agora também. Ela que quis fazer? Ela, aí pediu meu telefone, né? Eu falei, deve estar querendo o telefone para jogar. Nem foi lá, abriu a câmera, pegou o telefone. Não, gente, estamos aqui, nós vamos visitar as obras com meu pai. Sério? Quando a gente está passando ali pela etapa D, a gente fez uma pracinha agora recente, em frente à Escola Pedacinho do Céu, de frente com a Secretaria de Meio Ambiente. Ela, pai, vamos parar aqui. Aí paramos. Ela que coordenou. Rapaz, desceu com o telefone na mão. Estamos aqui, gente, na pracinha da etapa D, tem uma escola aqui do lado, tem um parquinho, uma mesa de ping-pong. Sério? Aí entramos no carro de novo, né? Vamos para onde agora? Eu falei, vamos ali que está reformando uma ponte, na entrada do cemitério. Aí chegamos lá na ponte. Pessoal, estamos aqui na ponte, indo para o bairro Araruama, estamos aqui arrumando a ponte, aí estavam concretando, né, um trecho da ponte, mas tem que arrumar os buracos aqui, viu? Vamos arrumar. Até coloquei o vídeo lá no Instagram, aí fui fazendo os cortes, né, mas foi um sucesso, todo mundo comentando. Olha só. Mas quem tem que ser a política é ela, né, você. De marketing ela já entende, né? Mas mais do que eu acho que... Que legal, gente. Com muita alegria nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Marcos Vinícius, esse jovem, né, líder político, advogado, agora secretário de infraestrutura, uma das pastas mais importantes do município, que nós damos assim parabéns, sabe, secretário, pela sua atuação. A gente tem visto aí os trabalhos, né? Já nós vamos dar uns abraços aí do pessoal que está ao vivo, gente. Nós tivemos aqui um problema aqui de conexão, mas já eu vou falar do pessoal que está ao vivo. Tem muita gente ao vivo, viu? Tanto é que a nossa timeline aqui está meio congestionada, viu? Mas eu já quero mandar um abraço, gente, para o nosso patrocinador. Pessoal, você que quer fazer seu certificado digital, procure meu amigo João Paulo, da Único Certificado Digital. Pessoa física, pessoa jurídica. Railan, a sua melhor internet, com o nosso amigo Anderson, também em nome da qual eu cumprimento a Cival, Associação Comercial de Valparaíso, a Casa de Vidro Eventos, do meu amigo Hélio, um abraço Hélio, Lindalva, Tereza, obrigado aí pela audiência. E também, se você quer ter o seu sorriso aí melhor, procure a Clínica Sorriso, a melhor clínica de Valparaíso, melhora aí seu sorriso, sua fachada. Gente, eu também quero mandar um abraço para meu amigo Alisson Miranda. Ele é um grande empresário, empreendedor da área de energia limpa. A iGreen, representante da iGreen em Valparaíso e região. Meu amigo Alisson Miranda, um abraço e até o nosso próximo café, ok? Pessoal, eu tenho aqui algumas perguntas, mas depois, secretário, o senhor pode depois ver lá na nossa timeline? Tem algumas perguntas aí, nem todas a gente vai conseguir, né, gente? Eu tô vendo aqui, já estamos há quase meia hora de conversa, a gente mal começou o programa, o tempo aqui não para rápido, não, né? É rápido. Mas quando o papo... É porque eu falo muito. Toda vez que eu chego para poder, numa inauguração, o prefeito já fala assim, antes de chegar o microfone, 2 minutos. Eu falei, dois. Aí eu falo 5. Ah, já dá uma... Aí ele tá falando, agora eu vou falar 1 minuto para ver se você fala 2 e meio. Mas quem tem história para contar, né? E eu já quero aqui parabenizar o senhor pelo seu histórico, né? Não só familiar, mas na política. Tem alguns assuntos aqui que eu quero abordar, mas já a gente chega lá. Eu queria mandar um abraço especial para a doutora Márcia Teixeira, que é uma amiga, uma advogada muito conhecida na cidade, e também dizer, doutora, que a senhora está convidada para a nossa bancada. Eu aguardo a senhora aqui o mais breve possível, tá certo? Doutor Marcos Vinícius, ser secretário de uma cidade do tamanho de Valparaíso, que agora, depois do último censo, chegamos à marca de 200 mil habitantes, aproximadamente, né? É a cidade que se desponta em torno do Distrito Federal, em infraestrutura, em comércio, em serviços. E eu pergunto para o senhor, hoje, das obras que o senhor tocou, está tocando, eu queria que o senhor destacasse aqui
pelo menos 3 obras, das que na sua gestão o senhor destaca como das mais importantes para o município de Valparaíso. Professor Jaimilson, o desafio, não meu, mas do prefeito Fábio, porque estar como secretário de infraestrutura, tendo um prefeito como Fábio, facilita muito as coisas. Prefeito trabalhador, dinâmico, que corre atrás dos objetivos de ver uma cidade cada dia melhor. Mas o desafio é muito grande. Valparaíso está entre as 100 cidades que mais cresceram no Brasil, do último censo para esse agora. Então, é uma cidade que cresce vertiginosamente. E esse crescimento, ele acaba nunca, em lugar nenhum no mundo, o poder público vai conseguir acompanhar as demandas da comunidade. Com o crescimento que a gente tem aqui em Valparaíso, isso dificulta ainda mais. Sim. Nós estamos na cidade com a maior densidade demográfica do estado de Goiás. Imagina que, por quilômetro quadrado, Valparaíso é a cidade que tem a maior densidade demográfica, o maior número de pessoas. Sim. Nós estamos numa cidade que só perde na região para o sol nascente. Então, assim, em densidade demográfica. É o 3º menor município em área territorial do estado, então imagine um município pequeno, 62 quilômetros quadrados, com uma população que é a 7ª maior do estado. E eu tenho convicção, acredito no censo, mas tenho convicção, e todos os moradores de Valparaíso sabem, que Valparaíso já tem mais de 200 mil habitantes e muito mais. Seguramente. Né? Até para fazer o censo, numa cidade como Valparaíso, existe uma dificuldade muito grande, né? Porque os moradores acabam saindo cedo, voltam muito tarde, então o trabalho em Brasília, né? Trabalho em Brasília, mesmo com a dinâmica que o censo tem, porque eles têm uma lógica para poder fazer a contabilização mesmo desses moradores que eles não conseguem entrevistar, mas a gente sabe que Valparaíso hoje já superou muito os 200 mil habitantes. Sim. Então, é uma cidade que cresce muito, está começando a passar agora com um processo de verticalização, porque você não encontra mais áreas, principalmente áreas públicas. Então, lá atrás, e é bom a gente fazer esse panorama até para que as pessoas compreendam o histórico, para entender qual é o planejamento que a gente tem para frente. Quando o Valparaíso começou, e aí eu não digo na primeira gestão do prefeito Zé Valdécio, nem na segunda, assim, daí para frente, faltou planejamento para que a gente pudesse ter áreas públicas em locais cruciais da cidade. Sim. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do bairro Anhanguera, que é onde eu disse que você tem um segundo maior densamento demográfico depois do Sol Nascente. Um local que o nome do bairro é Setor de Chácaras Anhanguera, e você não tem chácara mais. Sim. Lá você tem um número enorme de habitantes e você não tem área pública. Então, se você quer construir uma escola no setor de Chácaras Anhanguera hoje, você não tem mais área, porque tudo virou condomínio. Você quer construir um posto de saúde, uma praça, você não tem mais. E aí isso torna o desafio de administrar ainda maior. Por quê? O custo hoje para a gente desapropriar uma área para poder construir uma escola, ele triplica. Sim. Primeiro que, ainda que você tenha áreas não públicas para você desapropriar para poder construir uma escola, por exemplo, o valor dessa área ele é muito maior do que em outros bairros. Sim. Por quê? Todo mundo construindo casas, as pessoas querem comprar as áreas para poder construir condomínio ou para fazer um comércio hoje. Então, você tem 1 metro quadrado muito caro. Quando você tem um lote, você precisa de uma área grande para poder construir uma escola, por exemplo, um posto de saúde, uma unidade de saúde ou uma praça. Então, isso aumenta ainda mais o desafio. O setor de chácaras, por exemplo, foi um bairro que cresceu muito rápido e sem a infraestrutura que precisava. Lá atrás, quando se permitiu o loteamento no setor de chácaras Anhanguera para que virasse a potência que é hoje, que não são só críticas. Sim. O setor de chácaras Anhanguera é uma grande potência na cidade. Por quê? Você pega, as pessoas conseguem se adaptar para ter um comércio num local extremamente pequeno, mas que consegue ser pujante, que gera emprego, que gera renda, que faz fila para poder as pessoas adquirirem ali. Então, você vê que as pessoas se reinventaram dentro do bairro. Mas
faltou lá atrás que a gente tivesse uma estrutura mínima. Então, asfalto foi construído sem galeria de águas pluviais, asfalto frio, sem acessibilidade. Então, hoje, até para você fazer calçadas para garantir acessibilidade no local, acaba sendo mais difícil. Você consertar o que começou errado lá atrás é muito mais difícil do que você começar do zero. Então, eu acho que faltou muito dos gestores na época, 12, 15 anos atrás, quando começou o Barra Anhanguera, que tivesse essa percepção, que hoje o que pode acontecer com o Lourdes Meireles, por exemplo. Lourdes Meireles é um dos últimos bairros que ainda tem chácaras no município, até porque não permitiu que ele fosse loteado. Então, fracionado as áreas para que construíssem casas, né? Setor habitacional. Lá a gente não vai permitir que aconteça a mesma coisa que aconteceu na Anhanguera. Então, antes de se construir, você tem que ter uma contrapartida do construtor. Muito fácil você construir o condomínio, não estou aqui culpando as construtoras também não, até porque elas cumpriram a legislação na época e cumpriram o que o gestor na época obrigava eles. Certo. Então, para você construir, por exemplo, lá na frente, quando for aprovado o Lourdes Meireles, e o prefeito Pablo, ele tem essa posição muito firme. Não se constrói um condomínio Lourdes Meireles, por exemplo, sem deixar uma estrutura mínima. Uma galeria de águas pluviais, um asfalto quente, meio-fio, calçada, sem ter uma escola no bairro para poder atender. Posto de saúde. Posto de saúde. Então, assim, isso tudo vai ser exigido daqueles que constroem, porque se tem um condomínio, às vezes com 50, com 100 unidades, e você começa a vender essas unidades e não tem ali um posto de saúde, uma escola, o construtor ele ganha o dinheiro, está certo que ganha mesmo, mas a gente precisa deixar uma contrapartida de infraestrutura. Então, hoje, nós acabamos tendo uma certa dificuldade para poder resolver os problemas estruturais no bairro Anhanguera. Mas o prefeito Pablo foi o único, até hoje, que se colocou à disposição e que está efetivamente resolvendo o problema. Então, já entrando aí nessa situação da Secretaria de Infraestrutura e dos problemas que nós temos dentro da pasta. Hoje nós temos uma obra de 60 milhões dentro do bairro Anhanguera. O que aconteceu com essa obra? E até vi aqui que tinha algumas pessoas perguntando por que a obra está parada. E a obra está parada. A gente até deu uma ordem de retomada anteontem, para que a empresa retome a obra agora para poder garantir com que as obras que iniciaram elas estejam concluídas até o início do período chuvoso, e é isso que vai acontecer. Nós vamos terminar as obras que nós começamos lá. Então, só para concluir aqui, as obras então já foram autorizadas a recomeçar? Já foram autorizadas. O que aconteceu lá? A água, quando ela descia pelo setor de chácaras, ela ia entrando pelas chácaras. Então, isso fazia com que a dissipação dela fosse numa área muito maior. Com a construção dos condomínios, você foi direcionando essa água e permeabilizando o solo, que antes era uma estrada de chão, agora, em alguns pontos, asfalto. Sim. Então, isso foi fazendo com que essa água fosse direcionada para algumas ruas, então, com que ela chegasse com um volume muito maior e uma velocidade muito maior, causando os danos que a gente sabe que acontecem em todo o período chuvoso no bairro Anhanguera. Então, essa água, quando desce, principalmente na Rua Tupi, Rua Carijós, Rua Tupinambás, na Guajajaras, ela desce com uma força imensa. Absurdo. Leva carro, leva gente. Então, é um perigo muito grande. Tanto que todo período chuvoso, a comunidade acaba criticando quando o município coloca lá, por favor, nas áreas de risco de enchente, evite atravessar as vias. Mas tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, mas não atravessa. Não custa nada evitar, né? O que acontece? Inclusive, nós não foi nenhuma, nem duas, nem 10 vezes, pastor, que a gente esteve na rua, principalmente na Guajajaras, para poder dar condição de tráfego para os moradores, 3, 4 horas da manhã, para os moradores poderem sair de casa para trabalhar. 4 horas da manhã, o senhor na rua? 3 horas da manhã, a gente na rua, com as máquinas, fazendo patrulhamento, porque essa água descia com tanta força que abria uma erosão de 2 metros. Meu Deus. 1,5 metro, no meio da rua, o morador não conseguia sair de casa. Junto com essa água e com a erosão, vinha muito lixo.
E aí, o que acontecia? Dentro da erosão, acabava ficando uma quantidade enorme de lixo, mesmo a gente tentando tirar. Você tem ideia, teve local que durante a escavação o pessoal achou um sofá. Meu Deus! Dentro da erosão Na lá. hora que começou a escavação para poder colocar as manilhas, tinha um sofá embaixo da terra. Você tem ideia disso? Cara, e como é que o ser humano joga um sofá desse jeito? É que joga. O que aconteceu? O morador, ele vendo lá um buraco, ele queria pegar tudo de grande que tinha para jogar lá, Pra tampar e dar condição. Então, entendi. mesmo a gente tentando fazer a retirada desse material, acabava ficando muito lixo ainda dentro dessa erosão. A gente vinha com um novo aterro, jogava o material, dava condição de tráfego. Trafegabilidade. Trafegabilidade. Então, com o início das obras, quando começou a escavação, a empresa notou que tinha muito lixo, principalmente lixo orgânico, que é um lixo que tem uma decomposição muito rápida. Então, se a gente continuar essa obra, pastor, a gente ia conseguir concluir agora, em julho, final de julho, agora final desse mês, a gente já estava asfaltando, era a programação inicial que a gente tinha, tanto para a Rua Tupi, quanto para a Rua Guajajaras. Só que o que ia acontecer? A gente ia sentar as manilhas, ia fazer a terraplanagem, ia passar o asfalto, colocar o meio-fio, trocar as lâmpadas todas para LED, os moradores iam comemorar, a gente ia passar esse período chuvoso tranquilo. No próximo período chuvoso, o lixo que está embaixo, ele ia começar a decompor e essas manilhas ali iam começar a ceder. Imagine que hoje essa água desce numa pista que tem alguns pontos 8, outros pontos 7 metros. E ela já causa o dano que causa. Imagina essa água toda descendo dentro de uma manilha que em algum ponto ela deslocou e vai descer toda para um ponto só. Nossa. Ela ia causar um estrago terrível. Então, nós pedimos para parar a obra. Não foi a empresa que parou. Nós emitimos um comunicado de paralisação da obra para que a empresa refizesse os projetos, retirasse todo esse material em alguns pontos só, para que colocasse um material novo e evitasse esse problema, porque o prefeito Pablo, ele fala o seguinte, quando a gente está reunido com a empresa, eu quero passar daqui 20 anos e eu quero que essa rua esteja intacta, que não tenha buraco, que a galeria de água pluvial tenha funcionabilidade, que ela capte realmente a água, que ela jogue no córrego, de modo com que os moradores não vão ter problema. Certo. Aliado a isso, a gente teve também a situação de que o dissipador, principalmente ali no trecho entre a rua Tupi com São Paulo, ele passa dentro de uma área particular. E aí, até então, a coisa estava caminhando muito bem, mas o dono dessa área, ele faleceu. E aí tem um inventário tramitado. Problema. Aí a gente está tentando aí agora, para essa semana, a gente já conseguiu resolver, a gente deve emitir a licença ambiental agora na semana que vem, e aí nós vamos ter a retomada da obra para não parar mais. É o que eu falei, olha, nós vamos mudar o projeto, com isso acaba tendo que mudar as planilhas, e aí nós vamos apresentar agora uma versão definitiva. Nós demos a ordem de retomada, mas nós estamos analisando para que lá na frente falar, tem outro erro aqui do projeto e tal, vamos parar de novo. Não, nós vamos terminar a obra. E os moradores podem ficar tranquilos, que esse não é um compromisso só meu, esse é um compromisso do prefeito Pablo com os moradores do bairro Anhanguera, que as ruas que nós já demos início, e possivelmente a Rua Carijosa, ela vai estar asfaltada até o período chuvoso. Então, os moradores vão passar o Natal, o Ano Novo com dignidade, tendo orgulho de levar um parente dentro de casa, porque hoje, pastor, quando chega lá no período chuvoso, e o Natal, o Ano Novo é bem no período chuvoso, o cara chega lá com a família, tem condição de colocar o carro dentro de casa, o morador vai, briga e reclama, e com razão. Então o morador vai poder fazer a festa de Natal na casa dele. E chamar os amigos. Chegar, vai falar assim, o que eu estou vendo aqui eu não vejo em Brasília, rapaz, que é coisa boa. E nós estamos fazendo esse investimento agora de 60 milhões e, em primeira mão, já anunciar aqui que nós tivemos, pela Caixa, tivemos inclusive uma reunião hoje à tarde com a Caixa e com o Ministério, autorizando que a gente possa licitar o PAC. Então, o morador da Anhanguera não vai receber um investimento do prefeito Pablo de 60 milhões. Ele vai receber um investimento de quase 180 milhões no bairro. Nós vamos fazer o maior investimento em saneamento da região. E está aqui, em Valparaíso, dentro do bairro Anhanguera. Gente, eu vou dar um espaço só para ele tomar um gole de água.
Mas eu preciso parar e mandar um abraço aqui pro meu amigo. Produção, mais uma água aqui pro nosso convidado. Eu preciso mandar um abraço aqui para um amigo meu que está lá no bairro Anhanguera. O nome dele é Dr. Lorinaldo. Doutor Lorinaldo, eu quero cumprimentando o senhor e cumprimentar todo o bairro Anhanguera, todas as pessoas que estão nos assistindo, e em primeiríssima mão, comunicando aqui tanto a conclusão das obras da prefeitura, em nome do nosso prefeito Pablo Mossoró, como também a licitação agora anunciada pelo nosso secretário do tão famigerado, famoso PAC do Anhanguera. Ou seja, os investimentos, senhoras e senhores do bairro Anhanguera, vão chegar a quase 200 milhões no bairro Anhanguera. Isso, notícia de primeira mão, com o nosso secretário. Nós vamos transformar o bairro em outra realidade. Não, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma referência. Sim, perfeitamente. Assim, eu digo que, pastor Jaimilson, vai ser, sem dúvida nenhuma, a maior transformação em um local já experimentado em toda a região. Não tem nada igual ao que o prefeito Pablo vai realizar no bairro Anhanguera. Quando a gente andava lá, as pessoas falavam, vou vender minha casa. Não vende. Vou vender. Não vende. Segura a sua casa aí que vai valorizar. Certo. O projeto é um projeto muito bom e a gente tem que dar, assim, agora, reconhecer o trabalho do prefeito Pablo. Só está acontecendo, pastor, porque o prefeito Pablo tomou a rédea da coisa e falou, olha, tem que sair. Foi ao ministério, porque quando acontece, aparece um monte de pai da criança. Né? Quando a criança nasce, aparece o pai do congelado. E olha, muitos tiveram a oportunidade de executar e não conseguiram, e hoje o prefeito Pablo só vai executar porque ele botou embaixo do braço e falou assim, vai sair. E quando a gente andava no bairro Anhanguera, principalmente na campanha de reeleição do prefeito Pablo, o prefeito Pablo falava assim, olha, nós não vamos ficar a reboque do PAC. Vou lutar demais para o PAC se tornar uma realidade. Mas eu sei que vocês não podem continuar do jeito que está. Por isso nós fizemos um empréstimo para poder fazer o investimento de 60 milhões agora. Para que a gente fizesse os troncos principais das redes de drenagem. Que agora vai facilitar em muito. Nós vamos fazer... O bairro Anhanguera, ele é um bairro muito linear. Então ele tem as ruas com nome indígenas, né? São nomes indígenas. Tupi, Tamoios, Guarani... Carijós, Botocudos, Guajajaras, Tupinambás, Carijós. E as outras ruas são nomes de estado, Acre, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Como a gente vai executar os troncos principais das redes de drenagem nessas ruas com nome indígenas, as outras redes vão ser redes coletoras que vão conseguir jogar nesses troncos principais. Então, isso alivia o custo da obra e faz com que a gente tenha uma margem muito maior para poder executar os 116 milhões do PAC Anhanguera com calçadas, com praça, com paisagismo. Por isso eu falo que a gente, com o investimento em lâmpadas em LED, nós vamos ter lá, vamos deixar o bairro Anhanguera 100% LED até o final do mandato do prefeito. O bairro não, nós vamos deixar toda a cidade 100% LED. Nós já estamos, quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos 12% de iluminação em LED, hoje já está com 65%. Olha aí. Então, foi um avanço significativo. E não é só que a gente está colocando lâmpada em LED na cidade. Todas as lâmpadas que a gente está fazendo a instalação, a gente consegue fazer uma espécie de gerenciamento, vamos colocar assim, até para não ficar chato usando o termo técnico. Imagine que, para poder aliviar ainda mais o custo da conta de energia que o município paga, porque a iluminação pública ela tem uma conta do município para com a Equatorial para com o município, na verdade, o município paga todos os meses. Então, quando você coloca a lâmpada em LED, ela já reduz o consumo. Como ela tem uma durabilidade maior, você demora mais para fazer os investimentos de manutenção. Então, isso faz com que o município aumente a arrecadação e consiga fazer mais investimentos. Então, além de estar colocando a LED, que já é um ponto positivo, nós vamos conseguir fazer o gerenciamento dessa iluminação. Então, imagine só que, por exemplo, a iluminação da BR-040, 8 horas, 9 horas da noite, quando o trânsito é muito intenso, ela tem que ser uma iluminação mais forte. Lá na frente, quando a gente implementar esse gerenciamento, quando tiver lá
4 horas da manhã aqui, 5 horas da manhã que o sol começar a nascer, eu não preciso esperar a lâmpada desligar sozinha, eu consigo diminuir a luminosidade dela, gerando mais economia e fazendo com que a gente ainda tenha iluminação, mas de forma mais econômica. As praças, por exemplo, nós sabemos que quando chega ali 10, 11 horas da noite, o movimento da praça ele acaba diminuindo. Então, a lâmpada que está ali muito forte naquela hora que tem movimento, nós não vamos apagar a praça, deixar a praça no escuro, mas a gente consegue reduzir em 50%, 60% a iluminação. E não precisa ser de todas as lâmpadas, a gente pode reduzir de um aqui, porque todas elas vão ter esse gerenciamento para poder gerar ainda mais economia. Então, é um investimento que está sendo feito com muita responsabilidade. E junto a isso, nós temos também o programa da região de instalação de câmeras de monitoramento. Eu quero destacar aqui o Edmilson da Guarda, que tem liderado esse processo. E, sem dúvida nenhuma, esse investimento ele gera um resultado muito bom, principalmente na parte de segurança. Segurança, né? E fazendo aí o conceito de Smart City, de cidade inteligente. Então, não é só fazer um investimento, é fazer um investimento que primeiro tenha durabilidade e que vai ter um resultado no futuro. É isso que a gente tem feito em Valparaíso. Olha, pela primeira vez nós vemos aqui, e eu quero destacar isso, não só por ele ser um jovem secretário, mas um homem de visão, nós vemos que a cidade está em boas mãos, secretário. Obrigado. Então, mais uma vez, o prefeito Pablo acertou em colocar o senhor nessa parte, que é uma parte estratégica, não é? É verdade. E a gente sabe Muito que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu fiz até... é uma curiosidade minha, você falando aí sobre energia, investimento, mas eu queria até, para matar a curiosidade de alguns telespectadores, na questão de asfalto, o senhor falou aí sobre asfalto frio e asfalto quente. E hoje uma pessoa me fez essa pergunta. E respondendo a pergunta desse telespectador, secretário, qual é a diferença de asfalto frio para asfalto quente? Essa é a pergunta de um telespectador. É engraçado que as pessoas vêm me perguntar e falam, mas como é isso, como é aquilo? Eu estou quase engenheiro já. Já é direito, né? Agora... Mas, pastor, o asfalto quente, que é o que a gente tem adotado aqui na cidade, inclusive aqui o bairro Esplanada 3 está recebendo esse investimento em asfalto quente, ele é um concreto usinado. Certo. A massa asfáltica ela é usinada e aí em alta temperatura, então ela sai lá a quase 200 graus, vamos colocar assim, mais de 150 graus, e aí ela é aplicada quente, o que faz com que ela tenha maior resistência e maior durabilidade. O asfalto frio, por exemplo, o TSD, que foi aplicado em muitas ruas aqui em Valparaíso, ele é um composto, onde primeiro se aplica uma brita de um tamanho, depois aplica outra camada de uma brita de outro tamanho, depois aplica o pó de brita dando acabamento, e entre essas aplicações você vai aplicando a emulsão, o processo ligante, né, aquela base de petróleo, para que tenha agregar o produto que você está colocando ali para gerar o pavimento. Então, esse asfalto ele tem uma resistência muito menor do que o asfalto quente. O frio. E para o senhor ter ideia, o prefeito Pablo agora, com essa licitação que nós estamos executando aqui, emenda do nosso deputado federal Célio Silveira, ele conseguiu, nos 6 anos de mandato, 7 anos de mandato, executar mais de 1 milhão de metros quadrados em recapeamento. Isso só... Esse é um dado histórico. Em Valparaíso, mais de 1 milhão de metros quadrados. Então você pega a Esplanada 3, está sendo 100% recapeado. O Ipiranga, um bairro que nunca tinha visto asfalto. Só pediu para listar 3, mas não tem como. É muita coisa, né? O Ipiranga, o bairro está recebeu um investimento de drenagem de águas pluviais, fio, sarjeta, asfalto quente. Então, pessoas que moravam lá há 30 anos. Agora tem qualidade. Que na seca é poeira, na chuva é lama. E receberam um investimento, não vou dizer 100% do bairro, que ficou uma rua sem fazer. A Roberta, que eu mandei para ela o link, deve estar assistindo aqui, se eu falar 100%, ela manda um comentário aí, tá faltando na rua.
Já vou falar do pessoal que está nos assistindo aí. Araruama. O Araruama também, um bairro que recebeu um investimento gigantesco. E aí a gente olha assim, às vezes, imagina, o maior adensamento demográfico, como eu dizia, está no Anhanguera, que hoje talvez tenha o maior número de eleitores. Não é o maior colégio eleitoral, que está lá no Céu Azul, mas talvez tenha o maior número de eleitores juntos ali. Alguns votam no Jardim Oriente, outros votam no Céu Azul. Está recebendo um investimento gigantesco. Mas imagine que antes a comunidade cobrava, cadê o investimento na Anhanguera? Cadê o investimento na Anhanguera? E a gente tinha o PAC alocado para lá e não podia colocar recurso federal. Barra Araruama, que recebeu recurso do Célio também, é um bairro que tem 1.000 eleitores. O prefeito Pablo fez um investimento de quase 5 milhões de reais no bairro Araruama. Rede de drenagem, calçada, asfalto, recebeu o quê? Um dissipador, que é um dissipador que quem mora no Araruama conhece bem, que foi um investimento gigantesco, mas que hoje consegue receber a água dessas redes de drenagem e fazer o lançamento dessa água no córrego sem causar nenhum impacto ambiental. Você pegou o Esplanada 5, nós completamos agora, fizemos asfalto 100%, vai estar 100% asfaltado. Terceira etapa, recebendo investimento de asfalto. Santa Rita recebeu investimento de asfalto. Jockey Club, nós já fizemos em 2 ruas. Vamos ter que licitar agora porque houve um distrato com a empresa. E nós vamos licitar de novo e deixar Jockey Club Vila Isabel 100% asfaltado. Esplanada 1, nós concluímos lá agora 100% asfaltado. Semana que vem a gente começa o Esplanada 2. Vai deixar o bairro Esplanada 2 100% asfaltado. Piranga, o prefeito Pablo fez a duplicação do trecho da rua Marajó-Marajoara, e agora nós estamos lá criando aquele anel viário. Para quem quiser fugir do trânsito da BR-040, que é um trânsito muito intenso, entra pelo bairro Ipiranga, e aí antes, quem passou por lá sabe o que eu estou falando, era um trecho que tinha muito buraco, acho que você deve ter passado por lá. Entra lá no Ipiranga e sai aqui no viaduto, entre etapa A e etapa B. Nós estamos fazendo investimento lá agora. Mais de 2 milhões de reais, inclusive quase 3 milhões de reais, com rede de drenagem, ali vai ter calçada, os pedestres, vai ter o asfalto quente, ele já está todo com iluminação em LED. Então esses são investimentos que o prefeito tem feito, e imagina que a gente pegou a cidade, pastor Jaime Mills, com 28% de cobertura de drenagem. 28%? 28%. Valparaíso, do tamanho que é, 28% de cobertura de drenagem. O prefeito Pablo, sozinho, já fez investimento de mais de 25 mil metros lineares de rede de drenagem. Então, se você colocar aqui a rede de drenagem começando em Valparaíso, está quase chegando a Brasília. Então, são investimentos que os políticos de antigamente falavam assim, olha, não pode fazer porque fica embaixo da terra. Ninguém vê. Ninguém vê. E é um investimento muito caro. Mas o prefeito Pablo não pensa assim. Se ele tivesse pegado esse investimento em drenagem, ele já tinha asfaltado 100% de Valparaíso. E não adianta, em alguns locais, ele realizar um investimento em asfalto sem colocar drenagem. Então, isso demonstra a responsabilidade do prefeito com o povo de Valparaíso. Não executar de qualquer forma para ter um ganho político, um ganho eleitoral, e depois ter problema lá na frente. Então, o prefeito faz política pensando no futuro. Então, esses investimentos são investimentos importantes. E aí, já destacando dentro desses investimentos, então, colocar aí esses investimentos em asfalto, em galerias de águas pluviais, que são investimentos muito importantes, que o prefeito é o grande destaque da região, investimento em pavimentação. Mas nós temos também o bairro Anhanguera, agora com o PAC vai se tornar o maior programa de saneamento de toda a região e um dos maiores do estado de Goiás. E nós temos também, assinamos, essa semana agora, o prefeito assinou o contrato do viaduto da BR-040. Pera. Calma. Toma água aí. É muita informação, gente. O programa Palavra Franca, enquanto eu tomo água, eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Anderson Soares, da Acival. Grande Anderson, presidente. Grande presidente. Está nos assistindo aí também. Obrigado, presidente, pela audiência. Único certificado digital. iGreen, energia limpa e mais barata. Depois você procura o nosso fornecedor. O nome dele é Alisson Miranda. Casa de Vidro Eventos, Clínica Sorriso, a melhor de Valparaíso, e hoje recebendo aqui o doutor Marcos Vinícius. Gente, eu vou dar um abraço aqui, são muitas perguntas, a nossa timeline deu aqui um congestionamento, gente, quero pedir desculpas a vocês, mas está nos assistindo aí o Rafael, a Valdirene, o Wilson Benício da Silveira,
lá, 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 Anhanguera, condomínio Monte Verde. Esse é Ele uma diz que situação que a gente precisa... estão caindo lá. Fala, Roberto, estão caindo lá, o setor de Chácara Anhanguera A, tá? Zé Alves, lá do setor de Chácara Anhanguera também. Zé Alves, tem que cobrar nosso vereador também. Muito bem, tá certo. Wilson, Kátia, minha amiga Kátia, tá assistindo também. Ela disse que a preocupação dela é BR-040, que está falando do viaduto. Ele já vai falar, gente, além de tudo que ele falou, ele vai anunciar agora os detalhes sobre o viaduto de Valparaíso, que já está saindo. Gente, eu não acredito, a produção disse que o tempo já foi embora. Que é isso? Não é possível, não. Não é possível, não. Índice também está perguntando sobre o condomínio residencial Monte Verde. Vai mudar Valparaíso, ele registra que então vai mudar Valparaíso, né? Elisete Ribeiro, os moradores não ajudam na limpeza da cidade. Tem que ver isso aí também, né? Zé Alves, rapaz, é muito... André Ricardo Mendonça, meu Deus. Ricardo, abraço, Ricardo. Secretário, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, não pode fazer a obra de qualquer jeito, porque está jogando dinheiro no lixo. Depois de pronto, a população ficaria muito satisfeita. Muito bem, o comentário aí do Ricardo. Elton Melo, parabéns, secretário. Muito bem, tá parabéns aqui, secretário. A Kátia, espero que seja tudo verdade, senão fica recebendo verba e esquecer das verbas para a saúde, para a agricultura, Carlos Panela. Carlos Panela, gente, quero mandar um abraço pro Carlos Panela. Que café bom, hein, Carlos? O café tava bom, Carlos, Priscila, obrigado, viu? Um abraço aí. Carlos, Priscila Panela, esse pessoal que tem assim, uma recepção fenomenal, gente. Um abraço para vocês e obrigado pela audiência. Rafael Gomes botou aqui uma expressão 50, né? Carijóis está com erosões, não sei chegaram vai ser as eleições do condomínio. Tá falando aqui sobre a Carijóis. Vamos falar aqui. O Wilson também, do Monte Verde também. Secretário, comenta aí sobre o viaduto. Essa aqui é uma pergunta do nosso... diretor do Hospital Municipal de Valparaíso, pastor Ildefonso Lopes, obrigado e boa noite para o senhor, Deus abençoe. Kátia, o viaduto tem décadas. Leonardo Melo, manda um alô aí para o Guia Comercial de gente, anuncia aí no Guia Comercial de Valparaíso, meu amigo Leonardo. Muito obrigado por muito trabalho para um Valparaíso melhor, escreveu o Júlio Sena. Elisete Ribeiro, Lili, um abraço, viu, Elisete? Obrigado, Viviane. Elisete, um beijo aí para Elisete. Elisete trabalha com a gente lá. Viviane Monteiro. Rapaz, gente aí falando aí, né? Viviane, eu vou passar a resposta para ela e para o Wilson aqui. Primeiro a gente tem que... Eu entendo perfeitamente a situação dos moradores. Principalmente mais dos que criticam do que elogiam, porque... Imagina que o Paraíso vai completar ano que vem 29 anos e sempre teve problemas estruturais. Uhum. E de 4 em 4 anos, sempre tem promessa. Então, é claro que vai haver uma descrença. Agora nós tivemos um prefeito reeleito com a quantidade de voto que teve, justamente porque conseguiu fazer um grande trabalho. E principalmente porque disputou com quem causou o problema. Então, qual é a perspectiva? A pessoa que causou o problema lá atrás, ela vai voltar. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade do prefeito e da vontade dele de resolver. Então, quando a gente chega nos locais e que a gente vê que existe problema, e problema grave como tem lá no condomínio Monte Verde, o morador, às vezes, ele falta esperança. Mas eu quero falar para o morador. Falei aqui agora, 30 anos sem asfalto no Ipiranga, está lá asfaltado. E o morador que antigamente tinha esse mesmo posicionamento, não acredito, não vai sair, política é isso e é assado, está lá hoje feliz com o investimento. Barra Araruama, 30 anos, 40 anos, pessoas que moram lá, e aí assim, nunca acreditava, e tem lá Manteiga, o Baiano, o seu Expedito, que tem um comércio... Seu Expedito, um abraço, seu Expedito. Não acreditavam que ia sair. Hoje você anda lá e o investimento está lá. Está lá. Quando a gente fala do Barra Anhanguera, ele consegue
tem uma situação muito mais complexa do que esses outros bairros que simplesmente não tinham asfalto. E eu entendo perfeitamente e vou conversar todos os dias com os moradores, como eu converso todos os dias com eles. Eles entram em contato, às vezes eu vou até o bairro Anhanguera. Nunca tive medo de andar lá, mesmo nos momentos mais difíceis eu andei lá, no meio da chuva, dia 31 de dezembro, pastor. Agora, na virada do ano, eu estava lá, na Rua Tupi, com a Rua São Paulo, onde caiu o muro, dentro do condomínio. Eu fui lá, cheguei lá, os moradores queriam me tacar pedra. Eu falei, olha, nós vamos resolver, acredita, mostrando a licitação, mostrando que a gente está buscando uma forma de dar solução para os problemas. E que eu poderia estar em casa com a minha família, comemorando o Réveillon. Isso foi no dia 30, o fato, mas estava lá, para poder retirar os entulhos, para poder ajudar os moradores a sair com os carros, para poder dar guarida aos moradores que tiveram lá, que sair de casa. Então, no dia 31 nós estivemos lá de novo, na madrugada do dia 30 para o dia 31 nós estivemos, no dia 31 nós estivemos lá de novo, até a noite. Quando foi no dia 2 nós voltamos para lá. Então, assim, eu estou sempre no bairro Anhanguera. E, por exemplo, você pega lá a situação do condomínio Monte Verde. Nós já temos um PRAD firmado com a empresa onde tem uma erosão para que possa executar um dissipador para evitar aumentar ainda mais a erosão que tem atrás do condomínio. Isso acontece da noite para o dia? Não. Assim como a erosão que está lá também não aconteceu da noite para o dia. Nós tivemos que sentar, e aí eu quero aqui destacar a postura do secretário de Meio Ambiente. Muitos dos condomínios, e isso a culpa não é do morador, essa erosão que acaba gerando, e não é só o Monte Verde que tem isso. Tem mais, né? Muitos acabam passando por isso. A forma de dissipar a água que entra dentro do condomínio, ela não foi certa. Inclusive, alguns condomínios foram até notificados pela SUSFIM e tal, porque estava causando problema. E não estou aqui para apontar o problema para ninguém. Quero que os moradores entendam. Nós temos que resolver. Só que nós não conseguimos resolver indo lá, porque a dissipação da água que entra dentro do condomínio era errada. Quase meio metro. Não. A água descia e caía, formando a erosão atrás do condomínio. Os moradores falam, não era. Nós já temos estudo topográfico, nós já fizemos levantamento de sondagem, e a gente sabe quem foram as pessoas que causaram o problema. Porque o morador não tem culpa de estar com a erosão atrás do condomínio dele. E não adianta eu ficar lá todo dia olhando para a erosão, porque nós temos que resolver o problema, é burocrático. E na iniciativa privada já é difícil resolver problema, imagina a iniciativa pública. Então, nós temos que chamar o secretário de Meio Ambiente, nós temos que sentar com construtoras, com as pessoas que estão diretamente ligadas a essa situação para poder buscar dar uma solução definitiva para o fato que tem lá. E nós vamos conseguir essa solução definitiva agora, e não é para o PAC, por exemplo, que ainda vai licitar, ainda vai iniciar as obras. Não, e isso vai acontecer esse ano ainda. Nós vamos dar uma solução definitiva, agora com esse recurso que a gente está fazendo os investimentos no bairro Anhanguera. E recursos da prefeitura, né? Da prefeitura, oriundos de um empréstimo que o prefeito fez, mas da prefeitura nós já estamos pagando esse empréstimo. Mas os moradores do condomínio Monte Verde, e por mais que eu esteja como secretário de infraestrutura, isso não afeta a minha pasta diretamente, mas eu busco resolver porque todos os moradores eles me procuram para que a gente dê uma solução para a situação. E nós vamos continuar sentando. Na hora que a gente tiver, e a empresa está lá para apresentar um PRAD, na hora que a empresa apresentar o PRAD, nós vamos chamar a empresa que está executando o consórcio Anhanguera para poder sentar e iniciar a recuperação da área degradada. E aí o condomínio vai ter que participar disso também, porque nós vamos recuperar e nós vamos ter que fazer um sistema de dissipação da água que desce dentro do condomínio. Aí nós vamos apresentar os estudos, nós vamos apresentar os estudos de sondagem, os estudos topográficos, para que os moradores entendam o que está acontecendo e também nos ajude a resolver o problema. Mas não adianta, solução, né? Não adianta a gente chamar agora sem ter nada na mão, porque isso não resolve o problema. Nós vamos resolver, nós vamos dar uma solução para a situação que os moradores do condomínio Monte Verde estão passando. Muito bem. Está nos assistindo também, sabe quem? O Diacis Soares. Um abraço, Diacis. Obrigado. Boa noite. Fica aqui nosso convite também para trazer o senhor para sentar aqui, viu?
William Master, olha aí, meu amigo, um abraço. Tá aqui o meu cartão. William, um abraço. William, eu quero trazer você aqui, viu, William? Você tá meu convidado também, tá? Gente, o programa mal começou, já tá terminando e ainda tem coisa para falar. Mas eu queria frisar aqui, primeiro, o viaduto e frisar mais uma vez aqui, o PAC Anhanguera não morreu, está mais vivo do que nunca, agora está sendo licitado e o doutor Marcos Vinícius está aqui para ratificar, né, confirmar essa informação aqui no programa Palavra Franca. O PAC, doutor Lorinaldo, não morreu. Mas me fale do viaduto. Então, nós assinamos agora o contrato com a empresa JC Gontijo, que foi a empresa vencedora da licitação do certame. Eles agora vão começar a parte de estudos para convalidar o projeto básico em projeto executivo, para que a gente inicie a execução do viaduto. Essa é uma das... eu acredito que junto com o Anhanguera, o maior sonho do prefeito Pablo. Resolveu o Anhanguera e construiu o viaduto. E ele diz que não é o legado político o mais importante para ele. E, claro que é muito importante, mas o legado social que essas duas obras trazem, ele fala que é inexplicável. O dia que ele conseguir, no período chuvoso, andar dentro do bairro Anhanguera, que o dia que inaugurar vai passar lá, na primeira chuva que der, vai pegar o carro e vai andar lá. E ele fala isso mesmo. Assim como quando ele passar por cima do viaduto, ele vai registrar. Ele vai falar, cara, vai ser um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E acredito nele, porque ele tem essa essência. E nós estamos aí na expectativa, a empresa JC Gontijo venceu o certame licitatório, inclusive os atestados de capacidade técnica que eles utilizaram para participar da licitação. Toda empresa, quando participa de uma licitação, ela tem que mostrar que tem condição técnica de executar aquela obra. E aí ela apresenta outras obras que ela já executou. E os atestados que eles apresentaram foi, inclusive, da terceira ponte de Brasília. Eles executaram a terceira ponte. Eu nem sabia, fiquei sabendo agora na licitação. Então, nós estamos numa perspectiva muito boa de iniciar a obra. A obra, a estrutura dela é em pré-moldado, então vai ser uma obra de execução rápida. A gente acredita aí que para esse ano a gente inicia, mas para conclusão já no ano que vem. E também eu vi o pastor Ildefonso estar acompanhando aqui, quero deixar um abraço para o pastor Ildefonso, dizer da importância da construção dessa obra que eu vou falar agora do pastor Ildefonso, porque ele foi muito importante para que essa obra virasse realidade. Todos nós sabemos que o bairro Ipanema é um bairro ilhado. Sim. Ele é cortado pela linha férrea na parte de trás e na frente pela BR-040. E foi uma luta muito grande do pastor Ildefonso, mas principalmente do nosso prefeito Pablo Mossoró, para que a gente pudesse iniciar agora os viadutos que ligam as marginais da cidade. Nós já estamos com essa obra licitada, a empresa vencedora foi a GAI. Estive com a GAI ontem na CAESB, porque o viaduto que vai cortar ali do Costa, do Rio Branco, para o Ipanema, ele vai passar entre a adutora e a BR-040. Então, a CAESB tinha algumas exigências, até porque ia passar muito próximo da adutora, para não romper a adutora. E nós, cumprindo essas exigências agora na semana que vem, a gente tem um programa que chama Integração. A Via 040, que é a empresa que administra a ferrovia, a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, ela virá para poder dar o treinamento para as pessoas que vão trabalhar ali na área da ferrovia, para que a gente possa iniciar essa obra agora no mês que vem. Iniciar de fato essa obra. Então, a ponte que liga o Ipanema ao Valparaíso. Que liga o Valparaíso 2 ao Ipanema e que liga aquela área ali da Havan ao Marajó. Então a pessoa vai conseguir sair ainda esse ano. Lá do Cruzeiro do Sul, lá do Hotel Parque, na entrada da cidade, e chegar no Jardim Gás sem pegar a BR. A BR. Isso. Que notícia sensacional, secretário. Obra com recurso em conta. E vai terminar esse ano nós vamos passar lá junto. Rapaz, faço questão de fazer uma matéria lá do programa lá. Estamos assistindo bem o Idemar, o senhor é um trabalhador da vila. Vila Guaíra, que está recebendo o maior plano de investimentos da história da Vila Guaíra.
Nós estamos fazendo recapeamento em todas as ruas da Vila Guaíra Velha e da Vila Guaíra Nova. Está em execução agora. Sim. Agora não, né? Amanhã Sim, eles estão lá sim. de novo. Mas nós estamos fazendo todo o recapeamento da vila. Entregar a vila 100% com asfalto novo. A vila já está 100% com LED. Não vou falar 100%, porque faltam 2 ruas. Rapaz, o homem trabalha mesmo, viu, gente? Tudo em LED. Nós fizemos a reforma do centro comunitário da vila. Então, Que entregamos era- um centro comunitário novo. Era Baía de Cavalo. É verdade. Hoje é um centro comunitário que atende a comunidade, que tem curso, que tem evento, que recebe a comunidade quando ela precisa. Fizemos a entrega das 2 quadras. Quadra na Vila Velha, onde, inclusive, o garoto Hendrick do Palmeiras jogava, e da quadra da Vila Nova. E fizemos agora a entrega da praça mais bonita da cidade. Está lá na Vila Guaíra. E aí eu quero cumprimentar o Idomar da Vila. Idomar da Vila, que é trabalhador demais, acompanha de perto. Ele me liga e fala assim: ei, secretário, o asfalto aqui eu acho que está ficando mais fino do que tem que ficar. E a gente corre para lá. Aí faz a sondagem pela corta, né? Que a gente tem um aparelho. Conquista Nossa. Hoje nós temos lá na secretaria um mini laboratório. Chega, faz o corte para ver a espessura do asfalto, se está na espessura correta. E aí ele liga e fala: Delmar da Vila aqui falando, tem que vir aqui. A gente vai lá, desce para lá, acompanha de perto. Um guerreiro, um trabalhador. E vou falar uma coisa aqui no programa Palavra Franca, com o meu pastor Jaimilson. Vai ser vereador, Delmar da Vila. Ih, rapaz, ei, Delmar, o negócio aqui vai fazer, rapaz, olha aí, Delmar. Olha, tá aí nos assistindo bem o Deir Donato de Abreu. Deir de Ipanema, vai ser beneficiado junto com o pastor Ildefonso, que também vai ser vereador, porque vai beneficiar mais lá para Ipanema. Dá lá, ó, Deir, daqui uns dias você vai trabalhar, vai passar pelo viaduto entre o Ipanema e o Valparaíso 2, o Rio Branco. Vai passar embaixo do viaduto da BR-040 e vai gastar 5 minutos para sair do Ipanema e chegar na DSG. Sem pegar na BR, né? Sem pegar a BR. Tem aqui também o comentário da Valdirene, Valzinha. Esse problema do asfalto no nosso setor é grave, tem que ser muito propósito concluir essa obra. Seria maravilhoso ver o término dessa demora tão esperada. Ficará na história para sempre. Com certeza vai concluir. Né? Gente, é muito comentário. Depois o senhor vai lá e acompanha a nossa timeline. Responde quem o senhor puder. Pessoal, o programa mal começou, já está terminando. Eu queria falar mais, tem muita coisa para a gente falar, mas tem que trazer um de novo aqui, né, gente? Uma entrevista só não dá, não. Vai ter que voltar. Eu já quero deixar aqui meus cumprimentos. Obrigado. Né? Obrigado aí por todas as pessoas que participaram, mandaram sua pergunta. Obrigado, meu amigo Carlos Panella, né? Um abraço, estivemos lá tomando café com ele. Professora Maria Velônia, nossa amiga Noemi, Gardênia, Priscila Panella, né? Rapaz, eu vou voltar aí porque o bolo tava bom, viu? Obrigado. Eu vou esperar um convite do Carlos para ela tomar um café lá com ele também. Ô, Carlos, olha, o secretário tá deixando aqui aberto aqui a agenda do Carlos, café. Projeto lá da Anguera, vou deixar tudo com você lá para você ir ajudando a gente. O Carlos Panella vai ser igual o Delmar da Vila na hora que o asfalto começar lá. Vai descontar. Assim, vem pra cá olhar aqui o asfalto. Kátia disse que também vai ser candidata a vereadora. Muito bem, é isso aí, Kátia. Parabéns, vai lá. Secretário, rapidinho, nós já vamos encerrar, mas eu não queria deixar antes de... O pessoal que está nos assistindo até agora quer saber um pouco mais do secretário, né? Estamos batendo recorde de audiência, já passamos mais de 12 minutos do nosso horário, mas rapidinho aí para a gente encerrar, eu queria fazer um ping-pong rápido aqui com o senhor, perguntas pessoais e para as pessoas que lhe conhecem saber um pouquinho mais do senhor. Prato preferido? Hot dog do Edelso. Edelso, você tá em alta, né? Depois eu vou mandar o Jabai, né? Hot dog do Edelso, mas é o mais antigo da cidade, mais antigo, né? Inclusive, vamos começar a reforma da Praça da Itapaá, investimento de 3 milhões de reais. É possível que aí, até o dia 15 do mês que vem, a gente já inicie esse investimento para poder transformar aquela praça lá. Também no centro... Era uma praça que, quando eu assumi como secretário, eu reuni o vereador Jorge, reuni o Rafael, a turma, para que a gente pudesse dar vida para a praça. Eu, como morador de Valparaíso há tantos anos, eu vi aquele espaço, que é um espaço grande, mas subutilizado. Sim. Nós juntamos todos, vamos adaptar a praça para receber os food trucks. Colocamos food trucks lá, tiramos os food trucks da cidade, né, até porque o Pablo queria centralizá-los em um ponto só.
e conseguimos transformar a praça. Hoje a praça é um local da família de Valparaíso. Muito bem. Lindalva, obrigado, Lindalva. Lindalva, minha amiga lá de Piracuruca, no Piauí, mãe da Tereza. Um abraço. Ela diz aqui, ó. Eita, Valparaíso precisa de pessoas com essa garra, mostrando trabalho e benefício. Parabéns. Obrigado. Olha aí, parabenizando o senhor. Lindalva, minha amiga. Um abraço, viu, Lindalva? Um abraço aí pro Hélio, pra Tereza, Deus abençoe. Um filme, secretário. Filme, Até o Último Homem. Olha aí. Esse filme é bom, hein? Sensacional. Muito bom. Anota aí, pessoal. Dica sensacional. Confere Muito bom. lá. Pode assistir que leve pra vida. É o que a gente faz lá na DSG. Ninguém fica sozinho. Ninguém fica para trás, né? Uma música, que essa música tem a cara do nosso secretário. Uma música. Eita, deixa eu... essa música é boa. Essa música eu entrei no meu casamento ao som dessa música. Dessa música? Olha aí. É o Amor, Zezé de Camargo e Luciano. Uai, sou um homem romântico meu, né, dona Luciana? Um abraço. É o Amor. É o Amor. Zezé de Camargo e Luciano, né? Mandou bem. Um livro, doutor. Um livro, Cartas a um Jovem Político. Tem tudo a ver, né? Fernando Henrique Cardoso. Lá diz que a política é a arte de lidar com o inesperado. Boa. Anota aí, confere. Uma frase, que essa é a frase do doutor Marcos Vinícius. Eu tenho uma boa. Cessem as palavras e falem as obras. Opa! Essa é boa mesmo. Vou anotar, hein? Como é? Repete aí. Cessem as palavras e falem as obras. Muito bom. Gente, o Gomes é diferenciado, né? Carlinhos Lopes Aguiar, um abraço, uma boa noite. Obrigado, Carlinhos. Boa noite, né? Aguiar. E o Demar, um abraço. Josélia, André, né? Josélia. Eu quero deixar um abraço aqui para minha turma da infraestrutura. Por favor, o programa é seu. Eu não poderia encerrar aqui sem dizer do carinho, da consideração, da admiração que eu tenho por todos que trabalham comigo lá. A linha de frente da Secretaria de Infraestrutura, ela... Segura um pouquinho aí. Gente, ele vai dar os recadinhos dele, mas eu vou encerrar o programa com as considerações finais. E a pergunta que não quer calar, que você também mandou perguntar aqui, eu vou fazer agora, né? Nas considerações finais, depois dos recadinhos dele. Já já nós vamos saber a pergunta que não quer calar. Por favor, continue. A linha de frente da Secretaria de Infraestrutura, ela é, sem dúvida nenhuma, o que tem de melhor na Secretaria de Infraestrutura. Nós assumimos, o prefeito Pablo assumiu a secretaria, a prefeitura, ele não tinha nenhum maquinário. Ele tinha uma pá carregadeira 87 e um trator Valmet, que acho que é 95. Esse era máquinas antigas. Quando eu cheguei na secretaria, inclusive, estavam para leilão. Nós retiramos do leilão, reformamos e estão lá em pleno funcionamento. Certo. Hoje, o que tem de caminhão, máquina, é a maior frota da região. Então, nós temos muitos caminhões, tem caminhão-pipa, tem caminhão trucado, tem carregadeira, vamos receber uma carregadeira agora, na semana que vem, tem escavadeira, mini carregadeira. Então, assim, é uma frota gigantesca. Nós temos um quadro, são 15.780 pontos de iluminação em Valparaíso. Nós temos lá hoje um estoque para poder alcançar agora até 70% da cidade. Vamos fazer isso até o final do mês que vem e vamos deixar a cidade 100% iluminada. Olha só. Nós temos um quadro de engenheiros que são jovens, mas que são extremamente competentes trabalhadores. Nós temos mais de 50 obras na cidade, 120 milhões de investimentos, se somados os investimentos na infraestrutura com os investimentos que nós temos na educação, nós temos aí 70 obras na cidade e mais de 150 milhões de investimentos em Valparaíso hoje. Com o PAC agora nós vamos aumentar isso em muito. Mas o que mais tem na secretaria, o que tem de melhor na secretaria são as pessoas que trabalham lá. Essas pessoas é o que consegue fazer diferença na secretaria. São as pessoas que estão lá todos os dias cedo. Chegam lá 7 horas da manhã e desde que eu entrei, nunca tiveram horário para sair. Inclusive o André, que está acompanhando aí hoje, ele estava lá até agora há pouco, lavando o maquinário. A forma como conduz é engraçado porque eles tratam aquilo como deles, e realmente é deles, né?
leva para o lava-jato, lava o carro, passa o pretinho no pneu, coloca tapete Nossa, ter uma manutenção. cuidado, né? Então, eu quero expressar aqui, externar a minha gratidão para todos vocês que trabalham na Secretaria de Infraestrutura, que fazem dessa cidade cada dia melhor, que são o esteio da infraestrutura de Valparaíso, que são aqueles que têm dado guarida da minha gestão enquanto secretário, e eu não tenho dúvida que o trabalho que todos vocês têm feito todos os dias lá é o de transformar a vida do morador de Valparaíso para muito melhor. Essas pessoas, e aí eu quero aqui, em nome da Josélia, que está acompanhando a gente, do André, do Luiz, do André Ricardo, do William, do Galeno, do Arlindo, de todos, passa um ano aqui falando o nome de todos, mas em nome de vocês, eu quero externar a minha gratidão e dizer que vocês vão deixar um grande legado nessa cidade, um legado de, primeiramente, muito trabalho, segundo, de transparência, e terceiro, das maiores obras que essa cidade já viu, que toda a região já viu, e agora com o PAC, as obras que o Estado vai reconhecer como as obras que resgatou a dignidade do povo de Valparaíso e, sem dúvida nenhuma, transformou a vida do morador. Gente, esse foi o programa Palavra Franca com o nosso secretário de Infraestrutura do município de Valparaíso, o qual eu agradeço a ele, agradeço a vocês. E nas suas considerações finais, eu quero que o senhor deixe aqui uma pergunta que foi feita durante todo o programa e eu deixei para o final, né, em homenagem a todos os nossos telespectadores que estão conosco até agora. Já vamos para quase 20 minutos de programa além do normal, é o primeiro, estamos batendo recorde aqui hoje, né? Com o nosso secretário, mas também tantas obras, né? É muita coisa. O PAC, Lorinaldo, o PAC ressuscitou, tá aí, mais vivo do que nunca. O viaduto, tão esperado viaduto de Valparaíso, as pontes marginais ali, do bairro Ipanema, Marajó, né? E toda essa infraestrutura que o nosso secretário tem cuidado da nossa cidade. Secretário, nas suas considerações finais, eu quero que o senhor responda uma pergunta dos nossos telespectadores. Temos, com todo esse currículo do senhor nesse período à frente da pasta, temos um futuro prefeito em Valparaíso de Goiás, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius? Ainda bem que eu tomei água, eu gosto, nem engasgar. Pastor Jaimilson, eu estou à disposição do prefeito Fábio. Hoje ele é o grande líder do grupo. Ele não é mais candidato, então ele vai escolher alguém para a sucessão e estou à disposição dele. O que eu quero nesse momento agora, e a turma puxa minha orelha quando eu falo isso, mas eu não tenho como mudar esse discurso, porque Sim. É um discurso que vem do coração. Toda vez que eu chego, o povo fala assim, rapaz, mas você falando lá para tanta gente, está dando entrevista, fala que é candidato, pede o voto. Rapaz, não é o momento. O que está no meu coração hoje é a vontade de trabalhar pela cidade. Eu acho que quando você consegue deixar... Eu quero chegar, por exemplo, e acho que é a Viviane e o Wilson, que estão aí hoje esperando uma resposta do poder público. Eu quero poder chegar lá e, se for da vontade de Deus, da vontade do grupo, da vontade do prefeito, ainda que eu não tenha o voto, mas que eu tenha pelo menos o respeito de uma pessoa que está passando por uma situação que merece atenção e que a gente chegou com um resultado prático, Sim. efetivo, que a gente conseguiu resolver. E a gente só tem condição hoje, e aí eu quero falar enquanto infraestrutura, de almejar uma candidatura lá na frente, se a gente conseguir resolver essas situações que a gente precisa resolver. E eu quero ter meu foco 100% em resolver esses problemas. Para que aí na hora certa, como eu disse, sendo da vontade de Deus, sendo da vontade do prefeito Fábio, porque deixar claro, cristalino, transparente, que só serei candidato se for do lado do Fábio. O que o Fábio fez comigo, assim, a gente contava a história lá atrás, quando ele me chamou para compor o governo, não foi só me chamar para ser o secretário. Ele conseguiu mudar a minha vida, sabe? E conseguiu me colocar de novo numa coisa que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar com gestão, trabalhar com gente, ir para a rua, ajudar a cidade. E seria incapaz hoje
de ser candidato se não for junto com ele. Então, por isso que nós vamos aguardar ele definir o nome. Estou com o meu nome à disposição do prefeito. E caso ele escolha o meu nome, nós vamos para a rua trabalhar para dar continuidade ao que ele tem feito na cidade. Mas também, caso não seja, nós vamos para a rua para trabalhar a pessoa que ele indicar. Até porque eu tenho muito respeito a todos os pré-candidatos do grupo, sei da competência de todos eles e sei que todos têm condição de fazer um bom trabalho. Então, eu quero aguardar o posicionamento do prefeito, aguardar a articulação política do prefeito, respeitar essa articulação política que ele está fazendo e, na hora certa, eu tenho certeza que, se for da vontade de Deus e da comunidade de Valparaíso, que reconheça o trabalho que a gente está fazendo, Deus vai honrar, minha família vai me apoiar e o grupo vai estar do meu lado para que a gente possa aí continuar fazendo esse trabalho de transformação da vida do morador. 18 praças inauguradas. Em um mês, o prefeito Pablo inaugurou mais praça do que um prefeito em um mandato inteiro. Então, no mês de abril, foi mais de uma praça por semana. 24 quadras poliesportivas, ampliação do Hospital Municipal de Valparaíso, primeira maternidade nós vamos fazer lá em Valparaíso, reforma completa da UPA, centro de referência em tratamento de diabetes e hipertensão, local que estava há mais de 15 anos abandonado do lado do batalhão, virou um centro de referência que, além de Valparaíso, só tem Goiânia. Uma obra abandonada há 17 anos, na entrada de Cidade Ocidental, aquele trechinho de Valparaíso, quando você entra para a Cidade Ocidental, ali chama Vila Sayonara, não tem um batalhão, que era o batalhão da polícia? Aquela obra estava 17 anos abandonada, ali vai ser o batalhão do Tático, com apoio do prefeito, Corpo de Bombeiros, inaugurando agora a Escola do Futuro, mês que vem o governador vem para poder inaugurar, estação de tratamento de esgoto na Vila Guaíra. Eu poderia passar aqui muito tempo falando de tudo que o prefeito Pablo fez. Lá no Céu Azul, aquele campo que é um centro de treinamento que hoje é utilizado por um time profissional disputando a segunda divisão do Candango. No ginásio do Valparaíso 2, a reforma do ginásio, a primeira quadra oficial de Valparaíso, vai ter um em Valparaíso e um em Lusiânia. E atrás, fazendo um centro poliesportivo. Então, a cidade ela recebeu muitos investimentos por parte da infraestrutura. E, além disso, um trabalho social. Onde a infraestrutura chega, ela leva o trabalho, ela leva a dignidade, ela leva a melhoria e ela leva o bem-estar do morador, que é o mais importante. Esse social, ele tem que ser levado em consideração. E dentro da parte social, nós faremos a entrega de cerca de 2.000 escrituras. Vamos fazer agora, no mês que vem, a entrega de 200 escrituras no bairro Anhanguera. Então, é entregar a propriedade para o morador. Então, dar credibilidade ao local onde ele mora, fazendo com que ele consiga fazer transação, pedir uma água sem reclamação, fazer uma ligação de uma energia sem questionamentos da concessionária. Então, é isso que nós temos feito na infraestrutura, com apoio do prefeito Pablo, e sem dúvida nenhuma, nós vamos deixar concluir essa administração do prefeito Pablo com um grande legado de obras, com um grande legado social e, sem dúvida nenhuma, com reconhecimento da comunidade de que o prefeito fez um grande trabalho, porque tem um secretariado que é unido e que luta muito para poder fazer a diferença para o morador de Valparaíso. Gente, o homem tem trabalho. Parabéns, secretário. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco essa noite. Gente, semana que vem tem mais programa Palavra Franca, toda sexta-feira a partir das 22 horas. Vai lá, daqui a pouquinho essa entrevista está na íntegra no YouTube, programa Palavra Franca. Se inscreve, comenta e compartilha. Boa noite, obrigado, até semana que vem. Lembrando, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, pessoal, eu estarei com ele. Tchau. Obrigado, secretário. Obrigado.